Bom dia a todos. Queria agradecer ao prefeito Carne, a nossa secretária, que tão gentilmente me convidou aí para conversar com vocês, cumprimentar também o vice-prefeito, nosso juiz, defensor público, Paulo Giroldi também, que trabalha comigo, nossa vereadora, que insistiu para que eu viesse aqui. Eu vim, não precisava insistir, né? Eu viria igual. E eu queria também dizer para vocês, falar um pequeno relato aqui. Esse assunto da dependência química, das coisas da vida, como é que nós pensamos, como é que nós desejamos, como é que nós nos comportamos em relação aos outros, em relação a nós mesmos, foi uma coisa que sempre me interessou, né? Saber por que as pessoas são assim, por que nós somos como somos, né? E nós somos de uma maneira diferente conforme a idade, né? Numa idade a gente é de um jeito, noutra a gente é do outro, e vai ao longo da vida a gente, não que a gente mude, a gente tem um fio condutor que é a memória, né, que nos orienta a vida inteira, e a memória de valores também, de cultura, né? Mas também nós temos uma forma de agir quando a gente é adolescente, como a maioria dos que estão aqui, uma forma de agir quando a gente é criança, uma forma de agir quando a gente é adulto, uma forma de agir quando a gente é idoso, né? Isso, o que acontece dentro da gente que faz isso, né? Esse foi o grande desafio. Eu, quando era estudante de medicina, Decário, eu queria fazer neurociência na década de 70, tu imagina, não tinha. E eu vi que não tinha muito campo para fazer isso, né? Na época até o Haiti Musashi, que era pesquisador da Fiocruz, lá no Rio, eu estudava lá, fecharam o laboratório dele, questões políticas e tal, então ficou... Aí eu resolvi fazer clínica e depois de muito tempo retomei a ideia de fazer neurociência, principalmente por causa das descobertas que a ciência ofereceu. É um pouco disso que eu vou compartilhar contigo. O que a ciência descobriu sobre o nosso comportamento, a nossa maneira de agir, por que nós somos como somos, né? Isso são descobertas a partir da década de 90, a década do cérebro. Os Estados Unidos, eles têm uma praxe, o Congresso americano, no início de uma década, eles definem quais são as áreas prioritárias de investimento, inclusive na ciência. E eles, no início da década de 90, decidiram que a década de 90 era a década do cérebro, né? E a partir da década do cérebro, eles iam, todas as pesquisas sobre o cérebro começaram a ser estimuladas. E coincidiu que na década de 90 se descobriu, teve um avanço tecnológico muito grande na neuroimagem. A gente vê o cérebro funcionando. A gente vê como é que o cérebro funciona quando a pessoa está vendo uma cor determinada, ou quando ela está tendo um sentimento forte, né? Como é que o cérebro se comporta. E ele tem padrões. E esses padrões, que um pouco sobre eles que nós vamos conversar aqui. Então, a primeira coisa que eu queria falar é sobre a emoção humana. O que é a emoção? Por que nós nos emocionamos? Todos se emocionam. E todos se emocionam de maneira semelhante, dependendo da situação que vivem, né? Então eu vou fazer um rápido recorrido, uma viagem sobre o funcionamento do cérebro primeiro, e depois a gente entrar mais detalhadamente nos assuntos, inclusive na questão da dependência química, que ela é fruto desse mau funcionamento do cérebro, em determinadas circunstâncias, né? Vamos lá, vamos passar. Eu não tenho aqui o passador, né? Ah, tá. Aquilo ali é o cérebro, né? Cortado no meio, visto de lado, é o cérebro humano. Ele é complexo, né? Ele é a estrutura mais complexa que existe na natureza, né? Biologicamente falando. Ele é formado por 100 bilhões de neurônios, e os neurônios todos se comunicam entre si por cabos, né? Que estabelecem um contato, que não é nem um contato físico. Eles se aproximam, o neurônio larga um fio, um cabo, que chega perto do outro neurônio e tem um espaçozinho entre eles. Aquele espaço, aquele conjunto ali dos dois, uma parte do neurônio, uma parte do outro espaço, a gente chama de sinapse.
Nós temos trilhões de sinapses, nós temos bilhões de neurônios. Não se tem como calcular isso, mas provavelmente chega a 4 trilhões de sinapses fazendo contato. Passo o seguinte: é importante vocês saberem também que o cérebro ele se desenvolve. Nós não temos o mesmo cérebro desde a barriga da mãe, né? O cérebro ele se desenvolve por estímulos. Vocês estão vendo aquele gráfico de cima ali? É o gráfico do peso do cérebro. Quando a gente nasce 0 anos, meio ano de idade, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Dizer que o cérebro tem um período que ele cresce muito rápido. Ele tem um fenômeno chamado de plasticidade cerebral, né? O cérebro, na verdade, ele é um órgão de sobrevivência. Ele evoluiu na natureza para ser um condutor da nossa sobrevivência, né? Quem tinha o cérebro, quanto mais desenvolvido era o cérebro, melhor o ser que tinha aquele cérebro sobrevivia. Podia avaliar circunstâncias, podia ver o risco, podia ver o que era melhor para comer, o que era melhor para se proteger. Então, o cérebro sempre foi um condutor da vida das pessoas, né? Passo seguinte, mesmo que a gente não se dê conta. Esse aí é o neurônio, essa célula fantástica, né? Que tem todas aquelas, parece uma árvore, né? Cada pontinha daqueles galhos ali estabelece contatos. Em cima que nós vemos ali são os dendritos, vocês não precisam guardar esse nome, mas só para saber que existe, né? A parte que sai direto ali no corpo da célula, do neurônio, são os dendritos, né? Depois sai um cabo comprido, que é o axônio, e que estabelece depois contato, forma também ramificações embaixo, com os dendritos do outro neurônio, né? Do neurônio seguinte. Vamos passar? Então aí está a sinapse ali que eu falei para vocês. Como é que ele funciona? O neurônio funciona dando um sinal elétrico. Ele é uma célula diferente das outras, ele sozinho dispara um sinal elétrico. Ele é sensibilizado por um estímulo do meio que produz um sinal elétrico nele, né? A visão, né? Ela é um fenômeno eletromagnético, né? E o que a gente entende como imagem, como o rosto de uma pessoa, são sinais eletromagnéticos que se organizam. O neurônio recebe aquilo, transmite aquele sinal para o outro neurônio, eles vão estabelecendo conexões e vão sinalizando um para o outro e vão formando, aqui atrás, nessa região do cérebro aqui, eles formam as imagens. E as imagens, não sei por que ficou, eu tinha desligado. E então eles formam as imagens, né? E essas imagens, então, a visão é aqui, a audição é aqui, o controle do movimento desse lado do corpo é aqui, o controle do movimento desses músculos desse lado do corpo é aqui. Uma lesão nessas áreas produz, você já deve ter visto alguém com um derrame, né, com AVC, a pessoa puxa de uma perna, mexe um lado do corpo, outro lado não mexe. Provavelmente o que ela teve foi no outro lado do cérebro, o cérebro contrário ao lado que está paralisado, ela teve uma lesão, deu uma hemorragia, ou entupiu uma artéria, morreram os neurônios ali, e ela fica com aquilo para o resto da vida. Os neurônios não se regeneram, né? Não existe casos de neurônios se regenerando. O que vai existir depois são células-tronco que podem se transformar em neurônios, né? É um outro aspecto. Mas ali é para vocês terem uma ideia do que é o contato entre dois neurônios, né? Agora, esse sinal que o neurônio manda para o outro, ele não é só elétrico. Eu passo o seguinte, deixa eu ver se tem no outro. Passa mais um. Aí, nessa ponta, isso aí é uma sinapse. Nessa ponta, tem essas bolas azuis. Essas bolas azuis são substâncias químicas. Elas ficam acumuladas dentro de uma vesícula. Aquela vesícula, quando vem o sinal elétrico, ela se abre e libera aquelas bolinhas menores. Aquelas bolinhas azuis ali. Aquelas bolinhas se encaixam no neurônio seguinte e disparam o sinal elétrico no neurônio seguinte. Então isso está sempre acontecendo. Você só dizer que a gente usa só uma parte do cérebro, não. O cérebro está sempre funcionando todo ele. Ele funciona com mais intensidade em alguns horários,
No sono, ele meio que desliga umas partes e liga outras, mas ele está sempre funcionando nesse sistema, passando um sinal do neurônio para outro, né? E quando aquelas bolinhas se encaixam no neurônio seguinte, no buraquinho que tem ali para elas, elas disparam o sinal. Se o buraquinho não é do tamanho delas, elas voltam e são absorvidas do neurônio anterior. Essa sinalização, ela é importante porque conforme a área do cérebro, ela tem um significado. Por exemplo, o prazer, que é a base da dependência química, o prazer se estabelece numa região do cérebro chamada centro de recompensa cerebral. E é intermediado com uma bolinha azul chamada dopamina. Nós temos dezenas de bolinhas azuis diferentes. Nós temos a serotonina. A serotonina regula o humor da gente. A pessoa que fica triste com mais facilidade, ou eufórica com mais facilidade, conforme a regulação da serotonina. Tem gente que nasce com pouca serotonina. Quem nasce com pouca serotonina fica deprimido, né? Se deprime desde pequeno, tem a depressão endógena, que a gente chama. É aquela criança tristinha, que está sempre num canto, não interage muito com as outras, né? Quando é um adulto que não gosta de sair de casa, que não gosta de interagir, que não gosta de reuniões, né, sociais. Ele está sempre achando que o mundo é muito ruim, né? A depressão, ela dá essa sensação de que tudo está ruim, né? Tudo está difícil, né? E a pessoa fica muito em si mesmada, assim, voltada para si mesma, né? E ela pode levar a pessoa até o suicídio. O suicida, a pessoa que se mata, não é uma pessoa que está de bem com o mundo, né? Está feliz da vida. A pessoa só se mata quando está muito triste, né? Ou quando desanima, acha que não vai conseguir dar a volta, acha que tudo está perdido. Essa sensação de que tudo está perdido, tudo à volta, é uma sensação produzida por uma molécula. Ela é química, né? Ela é química. Ela pode ser disparada por uma circunstância adversa, quando se perde alguém, quando se tem uma perda grande, econômica, quando se tem uma perda pessoal de alguma forma, né? Se acaba o namoro, né? Acaba o amor, o sujeito está apaixonado ainda, então ele sofre muito, né? Acha que não vai dar a volta, né? Isso acontece muito, né? E aí entra em ação se ele tem mais serotonina, ele reage melhor. Se ele tem menos serotonina, nasce produzindo menos serotonina, ele reage pior, né? E aí o suicídio, ela é uma consequência da frustração total, a pessoa achar que não tem chance de que a serotonina está baixa. Hoje se mede a serotonina, o metabólito da serotonina, nas hemácias, no sangue. Se sabe se tem mais ou menos serotonina no cérebro. Se a pessoa diz que quer se matar, a gente tem que sempre considerar. Não pode achar que ela está querendo aparecer, está querendo chamar atenção, não. Quando a pessoa começa a dizer que quer se matar, a gente tem que prestar atenção. E se ela fizer um exame e der a serotonina muito baixa, tem que botar ela 24 horas de observação com alguém acompanhando, porque ela se mata. A serotonina regula de uma forma terrível esse humor, principalmente se a pessoa é mais frágil, se ela produz menos serotonina. Os antidepressivos, eles são remédios que repõem a serotonina. Eles aumentam a serotonina, eles bloqueiam ali do lado, sabe, aquelas bolinhas dão uma volta e entram de novo lá no neurônio anterior, na ponta do neurônio anterior. Ele bloqueia a serotonina, os antidepressivos bloqueiam aquilo ali e aumentam a serotonina, mesmo a pessoa produzindo pouca, ela aumenta a serotonina no espaço entre os neurônios e a ocupação dos buraquinhos pela serotonina. E aí dispara, melhora o humor. A pessoa que estava triste, num canto, chateada, triste, tu ia lá animar ela te desanimava. Parecia que tinha uma nuvem preta em cima da cabeça, assim, né? Aquela pessoa que está tudo vai dar errado, não vai dar nada certo. Não, mas não pode ser assim e tal. Não, eu sou realista. O depressivo, o pessimista nunca disse que é pessimista nem depressivo. Ele diz que ele é realista. Eu sou realista, tu que está animado à toa aí e tal. Então é uma pessoa que cria um ambiente pesado, os outros nem gostam de conversar muito com ela, porque cada vez que vai falar com ela, tudo vai dar errado, nada vai funcionar, né? E essa pessoa, se ela toma um remédio que aumenta a serotonina, ela muda completamente. Ela começa em 16 dias, normalmente é o tempo que leva, né, para fazer efeitos antidepressivos, ela começa a mudar,
começa a ficar mais animado, começa a querer sair, começa a querer namorar de novo, né? Começa tudo de novo, né? Então, essa regulação, eu estou dizendo isso para dizer como é importante essa regulação do cérebro, né? Feita pela química cerebral, né? E é tão importante que tudo que é importante para a nossa sobrevivência tende a nos dar prazer. Então, aciona o centro de recompensa, o centro do prazer, que é regulado pela dopamina. Então, quando a dopamina aumenta, quando tu faz uma coisa que é importante para a tua sobrevivência, aumenta a dopamina no cérebro. É a recompensa. E essa dopamina te faz repetir aquilo. Aí tu vai fazer de novo. Então, tu te orienta, sem a gente saber, o cérebro orienta a gente. Tudo que nos dá prazer, em geral, tem a ver com sobrevivência. Por exemplo, comer. Comer nos dá prazer. E quando a gente não consegue regular, né, que no mundo primitivo, quando esse cérebro passou a existir, as pessoas tinham que caminhar 20 km por dia para comer alguma coisa. Tinham que correr atrás da caça, tinham que pegar uma fruta, tinham que pegar uma raiz, né? Então, se a pessoa não sentisse prazer em caminhar, não sentisse prazer em ir atrás, e não fosse tão importante a comida, elas morriam de fome. Desaparecia a espécie, né? Então, comer, caminhar, né, são coisas que dão prazer, liberam dopamina, né? As coisas da vida todas que dão prazer, inclusive o sexo, né, a relação sexual, o orgasmo, né, ele é regulado pelo centro de recompensa cerebral. Por que ele é tão importante? Por que a gente tem vontade de fazer com uma certa frequência, né? Por quê? Porque é importante para a sobrevivência da espécie. Vocês imaginam se não fosse prazeroso? A espécie tinha desaparecido há muito tempo. Nós não existiríamos, né? Todo esse comportamento de sobrevivência individual, de sobrevivência da espécie, ele de alguma forma é regulado por esses sistemas que o cérebro tem e por essas moléculas que o cérebro tem, né? Pode voltar? Volta ao anterior aí. Agora, tudo funciona de uma maneira muito curiosa, né? Isso aí que vocês estão vendo foi a grande descoberta feita por um gênio da medicina chamado Eric Kandel, que ganhou o prêmio Nobel de 2000, no ano 2000. Ele descobriu como funciona a memória e como funciona a memória de longo prazo. Minha gente, nós somos as nossas memórias. Sem as nossas memórias não somos nada. Tem uma doença que é uma síndrome, síndrome de Korsakoff, que dá na pessoa que usa alcoólatra, pode dar em alguns casos, mais graves de alcoolismo. A pessoa perde a memória de longo prazo, ela só fica com a memória, aliás, ela perde a memória de curto prazo, de médio prazo, curto prazo. A memória é longo prazo, médio prazo, curto prazo. Então ela perde a memória, ela não sabe, todo dia ela acorda não sabe onde é que está. Todo dia ela não sabe quem é aquela pessoa que vem conversar com ela. Todo dia ela não sabe onde é que ela tem que ir para comer. O cérebro se altera de tal forma que ela não consegue mais se lembrar. Então tem que ter uma pessoa com ela o tempo todo para conduzi-la, para fazer com que ela sente, que ela levante. Vocês imaginam? O nosso cérebro, você imagina se nós todos perdêssemos a memória de uma hora para outra. A gente não sabia nem como voltar para casa, não sabia nada. A memória é tudo, minha gente, é tudo. E o nosso cérebro passa formando memória desde que a gente começa a ter os primeiros neurônios, né, lá com 2 semanas, a gente começa dentro do útero, a gente começa a organizar os neurônios, até a gente morrer de velho. A gente tem o tempo todo que formar memória. Como é que a memória se forma? Aquilo ali que vocês estão vendo é um esboço de como a memória se forma. Vocês estão vendo ali no número 6, eu estou pegando o número 6 como referência, aquele conjunto que vem de axônios ali, são 3, parece um tridente, né? Aqueles axônios ali, eles encostam no dendrito do neurônio seguinte. O que aconteceu ali? Tem um estímulo forte, a emoção, depois eu vou falar um pouco sobre a emoção, mas a emoção ela sempre é a base da memória permanente. Aumenta a quantidade de estímulos que tem ali, e no começo era só um cabo daqueles que encostavam no neurônio seguinte. Ficava bem um cabinho ali, mas é tão forte o estímulo elétrico
que ele libera tantas moléculazinhas ali azuis que ele não consegue, que ocupou todos os buraquinhos. Mas o estímulo continua. Quando o estímulo continua, ele forma um braço, aquele braço que sai, ele forma um outro ramo, que se encosta no neurônio. E também a parte de baixo muda, os buraquinhos aparecem. E ele começa a estimular ali, mas é tão forte o estímulo que forma um outro braço. E ele também acontece o mesmo fenômeno. E forma uma pequena rede de contato específica de um neurônio com o outro, que quando passar o sinal elétrico por aquela rede, essa rede vai ficar para o resto da vida. E quando passa o sinal elétrico naquela rede, ele reaviva a informação que originou a rede. Isso é memória. Nós estamos o tempo todo formando memórias. E estamos o tempo todo guardando essas memórias por muito tempo. Né? A memória é tudo. Para a aprendizagem, ela é tudo. Né? Para as pessoas se conhecerem, é tudo. Para prever acontecimentos. Né? Para saber onde é que tem um alimento melhor, qual é a maneira mais fácil de conseguir beber água. Né? Isso no mundo primitivo. Né? A memória é tudo. A memória é saber quem é amigo, quem é inimigo, quem tem risco, quem não tem risco de estar com a gente. Tudo isso vai formando memória. Vocês imaginam que se nós temos 100 bilhões de neurônios, nós temos trilhões ou quatrilhões de pequenas redes formando memória o tempo todo. Né? Agora pode passar. Passo o seguinte, passo outro. Esse é o centro de recompensa cerebral. Esse aí é um esboço do cérebro de um rato. Né? Mas dá para ter ideia de como é que funciona. Aquela bola escura ali é o núcleo tegmental ventral. O núcleo tegmental ventral, ele recebe as informações, libera a dopamina quando tem alguns estímulos externos que entram pelo sangue. Por exemplo, quando entra no sangue os opiáceos, a heroína, o ópio, né? Ele aciona, libera dopamina naquela bola preta ali. Depois, quando tem álcool, o álcool libera também dopamina ali. Os barbitúricos, benzodiazepínicos, a nicotina do cigarro, ela libera dopamina naquela bolinha preta ali. E aquela bolinha preta se comunica com aquela outra bola lá em cima, que aquela seta de cima aponta, que é o núcleo accumbens. E ali no núcleo accumbens também, ele sofre estímulos quando entra no sangue as anfetaminas, a cocaína, também opiáceos, canabinoides da maconha, fensiclidina, ketamina, interferem naquele núcleo ali. E esses núcleos, com a repetição do estímulo, eles vão mandando informações para áreas de memória mais intensa do cérebro e vão formando memória. Por isso que a pessoa, quando começa a usar a droga, ela só sente prazer, depois ela não consegue parar. Porque aquela memória torna ela compulsiva, né? Ela tem que buscar de novo aquela sensação, ela não se controla, não é uma coisa que as pessoas... Claro que a pessoa pode ter um controle, fazer um esforço enorme e parar, né? Mas ela tem que fazer esse esforço todos os dias. Não é uma coisa que ela faz só uma vez e não usa mais. Os alcoólicos anônimos têm uma máxima que eles dizem que não existem ex-alcoólatras, existem alcoólatras em recuperação e tem que evitar o primeiro gole a cada dia. Né? É um esforço enorme que a pessoa faz para poder não usar a droga de novo. Né? Passa o seguinte, isso aí é crack. Isso aqui é um estudo feito em 2003 pelo Ministério de Saúde lá dos Estados Unidos, né? O crack já atingiu quase 4% da população americana. O crack começou na década de 80 nos Estados Unidos. Começou no mundo na década de 80. Né? Ele é um derivado da cocaína. Né? A pedrinha é mais barato, o pessoal fuma. Tudo que é fumado faz mais efeito mais rápido. É incrível, né? O crack faz efeito mais rápido se tu injetar a droga na veia. Porque ele entra no pulmão, e o pulmão são um número gigantesco de alvéolos que estão banhados por vasos sanguíneos. Então ele entra em milhões de vasos sanguíneos de uma vez só. E aquilo vai tudo para o cérebro. E dá um baque, que eles chamam, né? Dá um baque.
sente uma coisa súbita no cérebro, assim, uma sensação de prazer, uma sensação intensa e tal, que dura uns 15 minutos, 20 minutos, no caso do crack. Depois a pessoa tem que ir atrás de novo, né? É um prazer intenso que dura pouco. Faça o seguinte. Antes de entrar nisso aí, eu só queria dizer uma coisa. A droga, ela na verdade engana o cérebro. Ela pega aquela parte do cérebro que cuida da sobrevivência e altera de tal forma as conexões entre os neurônios que o cérebro reconhece a droga como uma coisa importantíssima para a sobrevivência. Ele fica enganado pela droga, né? Porque ela aumenta muito a dopamina. Então, como ele fica enganado pela droga, a compulsão da pessoa usar a droga fica a coisa mais importante da vida da pessoa. É como se ela estivesse fazendo a coisa mais importante da vida dela para sobreviver. Aquela sensação de prazer é tudo para ela. Capaz de abandonar a família, abandonar filho, abandonar tudo para poder sentir o prazer, conforme o grau de gravidade, né, do problema. Cada pessoa reage diferente, mas num espectro que vai de pessoas que conseguem resistir, pessoas que não conseguem, é muito grande. Muita gente até abandona a família, abandona tudo, trabalho, fica lá na Cracolândia, né, sem conseguir fazer mais nada na vida. E o cérebro fica alterado para sempre. Não tem cura. Não tem o cérebro, vai voltar ao normal, não. Ele fica com aquela alteração, ele a qualquer momento pode te dar uma compulsão, um desejo incontrolável, e tu tem que fazer um esforço todo dia para controlar isso. É um transtorno que não tem cura. Muita gente acha, não, eu conheço ex-drogado. Não tem ex-drogado. Não tem a pessoa que tem muita força de vontade e consegue controlar o impulso. E consegue levar a vida normal, consegue trabalhar, ter família, né? Fazer coisas importantes e tal, mas é um esforço enorme. Isso aí é só uma digressão para vocês verem como é que o cérebro evoluiu. E evoluiu para orientar a sobrevivência, né? Cada vez melhor. O primeiro aqui de baixo é um cérebro do Australopithecus, que foi o primeiro hominídeo reconhecido. Eu inclusive fui lá no Museu da Etiópia, eu visitei lá em Addis Abeba a Lucy, foi o esqueleto mais completo de Australopithecus, tem 4 milhões de anos, aquele Australopithecus. Eles foram os primeiros que se levantaram e começaram a usar a mão, não para se locomover, mas para mexer na natureza, transformar a natureza, né? Depois tem o Homo erectus, aquele do meio, e depois o Homo sapiens, que é o mais claro lá, o amarelo. O que tem de diferente entre um e outro aí? É o aumento da caixa craniana, né? Vai aumentando a quantidade de conexões, a quantidade de neurônios que orientam a pessoa, e aí vai detalhando, aí começam os detalhes que fazem toda a diferença na vida da gente, né? Não é só a sobrevivência pura e simples. Faça o seguinte. Grupos maiores e mais complexos socialmente requerem mais poder cerebral de seus membros do que grupos maiores que aumentam sua possibilidade de sucesso em guerras e a competição por recursos. É provável que o cérebro, a sofisticação está escrito ali, da linguagem e o tamanho do grupo tenham evoluído juntos. É um processo que vai acontecendo, vai acelerando. O ser humano, à medida que o cérebro fica mais complexo, ele também responde a questões mais complexas e principalmente para conviver. Todo o mundo primitivo, há 200 mil anos atrás, 100 mil anos atrás, não tinha cidades, não tinha civilização, as pessoas vivendo juntas, como a gente vive hoje. Tinha um grupo de, no máximo, 50 pessoas que eram caçadores-coletores, que andavam atrás de alimento o tempo todo. Esses caçadores-coletores, eles tinham um nível de sofisticação mínimo, não precisava ter muita sofisticação. A sofisticação aconteceu com o convívio cada vez maior, quando a gente inventou a agricultura, quando começou a fechar os animais, usar os animais para alimento, a gente tinha alimento que não precisava correr atrás. Então foi aumentando e aí exigiu-se um outro nível de interação entre as pessoas e um cérebro mais evoluído também. Faça o seguinte. O cérebro ele tem basicamente 3 níveis, só para a gente entender a questão da emoção, que a gente vai vir depois ali. Tem uma parte, aquela parte laranja, ela é comum a várias espécies. Dá para dizer que o réptil
que o crocodilo, o jacaré, tem aquela parte laranja ali, né? Também só tem aquilo, né? Ele serve para sobreviver, para atacar, para se alimentar, para fazer as necessidades básicas, para beber, né? Para beber água, né? Enfim, é uma questão específica ali do cérebro de sobrevivência. Com o tempo, se cria aquela outra camada violeta. O que é a camada violeta? A camada violeta é a parte que sofistica a reação diante de situações de risco, que a gente chama de emoção. A palavra emoção é E-moção, né? É um movimento, emoção é movimento gerado pelo cérebro, uma reação, na verdade, gerada pelo cérebro. Então essa emoção é muito importante para a sobrevivência, a gente consegue sobreviver melhor. A gente não tem só o instinto de beber água, de comer, o instinto sexual, que fica mais nessa parte laranja. A gente não tem só isso, a gente vai ter essa parte violeta também, né? E essa parte violeta já sofistica as relações entre as pessoas. A gente reage, e a emoção ela é instantânea. A emoção é diferente da parte racional, porque ela obedece a um padrão, como se a gente tivesse um programa que, diante de situações determinadas, reage de forma determinada. E a gente não controla isso. Por mais que a gente queira, a gente pode controlar o excesso, né? O que a gente faz com a emoção, mas sentir a emoção a gente não controla, né? E isso é importante porque é um processo de sobrevivência. Vocês imaginam o mundo primitivo, um sujeito querendo pegar ir atrás de comida, pegar um bichinho para comer. Ia com um porrete lá, entrava no mato com o porrete, chegava lá, via um movimento na folha lá, levantava para pegar, daqui a pouco saía na frente dele um urso gigante. O que ele ia fazer com o urso gigante? Ou ele atacava o urso, ou ele fugia, para sobreviver. A única maneira de sobreviver era essa, ou ele matava o urso, ou ele fugia. Isso o cérebro calculava em fração de segundos, o risco. E normalmente ele fugia, né? Então o medo se origina aí. O medo é uma emoção básica. O medo, ele é o básico para a sobrevivência. Todo mundo tem medo. O negócio de dizer que o corajoso não tem medo é bobagem. Todo mundo tem medo. O que a pessoa faz é superar o medo para fazer uma coisa que ela acha importante. É outra coisa. Não é medo, todo mundo tem. Aí ele se dá de frente com uma situação de perda. Perdeu pessoas que ele queria, perdeu uma maneira de sobreviver. Ele tenta se proteger guardando energia, sabendo que ele vai ter dificuldade dali para frente. Ele guarda energia para sobreviver. Isso é a tristeza. A tristeza ocorre quando a gente tem alguma perda, que está ligada à depressão, né? Então a pessoa se protege para ter o mínimo possível de custo, gasto de energia para sobreviver, né? Então essas emoções básicas é o medo, é a raiva. A raiva é quando ele ataca o urso, né? Ele fica com raiva e ataca o urso. O resultado pode ser trágico, mas ele ataca para sobreviver, né? A raiva, ela é um componente básico. Todo mundo tem raiva. E quando a pessoa fica com raiva, ela mexe não é o cérebro atua movimentando determinados grupos musculares. A pessoa se prepara, a raiva é uma alteração inteira do corpo. A pessoa se prepara para o ataque. O sangue, as artérias do braço, elas aumentam de calibre e jogam uma quantidade maior de sangue no braço para poder a musculatura do braço ter mais combustível para golpear. Ela faz aquela coisa do dente, né, de aparecer. Isso é igual em qualquer espécie, inclusive na humana. Vê o cachorrinho quando está bravo? O cara que ele faz? Né? O ser humano faz assim também, né? Eu sou um pai velho, eu tenho um filho de 16 e um filho de 13. E eu me lembro bem quando era pequenininho, o de 13, então é bravo, né? E ele quando ele ficava bravo, contrariado com 3 anos, 2 anos, 3 anos, ele fazia igual o touro faz, igualzinho, assim, ele baixava a cabeça, a narina dilatava assim, ele bufava e vinha para cima, né? É igualzinho, é um padrão, né? É um padrão que
atravessa todos os mamíferos, todas as espécies, e nós também temos, né? Só que nós temos a capacidade de controlar isso. Ninguém, quando fica com raiva, sai dando soco em todo mundo, agredindo todo mundo. Mas a preparação corporal é para isso. Como a preparação do medo aumenta, dilata as artérias da perna, para a gente correr, né? Para a gente fugir. O corpo todo gira, o cérebro comanda, mas o corpo todo se prepara instantaneamente. Vocês imaginam se o sujeito que está na frente do urso lá ficasse pensando, isso é um urso, acho que eu vou lutar com ele ou vou fugir? Não dá tempo para fazer isso. Se ele parar para pensar, o urso come ele. Nós descendemos daqueles que não pararam para pensar. Por isso que nós somos impulsivos também, né? Quem parou para pensar, o urso comeu, né? Então nós temos uma tendência a ser impulsivos também. E a parte de cima se formou nos últimos 3 milhões de anos, foi se formando, né, 4 milhões de anos, que é a parte racional, que controla a parte, tenta controlar a parte emocional, nem sempre consegue, né? E a parte emocional e a parte racional tentam controlar a parte reptiliana, impulsiva, né, de sobrevivência da gente. Como o cérebro é muito complexo e é um produto inacabado, né, não existe nada perfeito. Por isso que as pessoas fazem horrores, às vezes quando ficam bravas, né, dizem horrores, depois se arrependem, passam o resto da vida pedindo desculpa, né? Por isso que elas não conseguem se controlar afetivamente, muitas vezes, né? Um olhar numa festa, aquele olhar assim, faz o jeito de atravessar o salão inteiro, assim, faz qualquer negócio para chegar perto, né? Para encontrar aquela pessoa, né? Nós temos determinados padrões que se organizam principalmente no pré-puberdade, que tem tipos físicos, tipos de pessoas fisicamente de determinada forma, principalmente que a gente teve algum tipo de convivência prévia, que nos impulsionam mais, nos atraem mais, né? A atração ela não se organiza quando a gente fica adolescente. A atração ela vai se formando, os padrões que nos atraem vão se formando ao longo do tempo, né? Principalmente antes da puberdade. Depois da puberdade é difícil controlar, né? A puberdade explode os hormônios, né? O sujeito muda de voz, fica forte, fica pronto para a reprodução. A puberdade, o fenômeno da puberdade é o fenômeno que prepara o corpo para a reprodução, né? E muda, inclusive, a maneira da pessoa falar com a outra, né? Uma mãe sabe quando o filho está falando com uma determinada pessoa, quando está falando com outra, né? No telefone. Ela escuta ele falando, tá legal, então, vamos nos encontrar, então, vamos fazer de bicicleta. É um tom de voz. Aí toca o telefone e ele começa, oi, tudo bem? Como é que você está? Que bom que você ligou. Pronto, ela já sabe que está falando com a outra pessoa, com a concorrente dela. Então, e toda mãe tem ciúme também. Elas controlam também, né? O ciúme é bárbaro. Então, isso tudo não tem muito controle. Por isso que a gente faz guerra, mata, corre. Tem gente que tem alteração, inclusive de funcionamento. A minha tese de mestrado foi sobre comportamento violento, né? Por que a pessoa tem comportamento violento? Como é que isso acontece? E eu fiz um estudo comparado de cérebros, com neuroimagem de cérebros de pessoas que não são violentas, não cometeram nenhum ato de violência grave, com pessoas que cometeram atos de violência grave. E um estudo comparativo dos últimos 20 anos. Foram 29 estudos que eu fiz uma revisão sistemática. E o que a gente observa? É um negócio impressionante isso. As pessoas que têm comportamento muito agressivo, repetido, em geral têm alguma alteração cerebral importante, em algumas áreas específicas, principalmente no lobo pré-frontal, alguma alteração no lobo temporal e alguma alteração no símbolo, no giro símbolo. E é impressionante como isso se repete. Então não é só, a pessoa às vezes ela pode até ter boa índole, mas ela não consegue controlar a agressividade, né? E não conseguindo controlar a agressividade, isso não está nela, ela não consegue, ela não tem força para fazer isso, né? Estoura qualquer coisa. Eu tinha um colega de turma, que era muito meu amigo, de medicina, né? Que ele não podia beber.
um gatilho. Quando ele bebia, parecia que o álcool alterava uma determinada área do cérebro dele, ele ficava um monstro. Né? Ele quebrava tudo, arrebentava tudo, depois se acalmava, pedia desculpa. Né? O cérebro era assim, o cérebro era mais complicado. Vocês imaginam que 100 milhões de neurônios, 400 e tantos trilhões de conexões, 4 trilhões de conexões, não pode funcionar tudo certinho o tempo todo, né? Tem coisa que não funciona direito. De perto ninguém é normal, né? De perto ninguém é normal, todo mundo tem probleminha. Né? Vamos lá, passa o seguinte. Pode passar? Bom, o que eu quero dizer para vocês, para não ficar muito comprida a conversa, é que é chamar a atenção para isso. Que nós não somos só, parece que a gente é assim porque a gente se culpa muito de determinadas coisas que nós não temos culpa. Né? O adolescente, por exemplo, ele tem um comportamento muito alterado. Tem um psicólogo argentino, estou tentando me lembrar o nome dele agora, um psiquiatra argentino, que criou um termo que é a síndrome da adolescência normal. Né? O adolescente muda tanto de comportamento a cada hora que parece que ele está com transtorno mental. Todos, nós também, todo mundo passou por isso. Né? Então parece que é uma enxurrada de dopamina, você se sente super bem num determinado momento, depois vem uma enxurrada, cai a serotonina, ele fica triste. Essa oscilação hormonal e oscilação química do cérebro que o adolescente tem, altera o comportamento muito. E não é que ele seja mau, não é que ele seja um problema, o aborrecente, que as pessoas chamam, né? É normal isso. Eles são adolescentes só. Né? O adolescente, o nome adolescente é adolecer. Né? É adoecer. Então, é um período da vida de grande transformação, que tu sai da condição de criança e se prepara para entrar no mundo adulto, no mundo que tu vai ser responsável, que tu vai se reproduzir, né? Que tu vai ter uma série de obrigações, né? Então, o adolescente em geral se acha feio, fica espremendo as espinhas, eu estou horrível, fica com vergonha, né? É um negócio complicadíssimo. Depois é aquela coisa do patinho feio, depois vira o cisne, né? Fica bonito e tal, e fica, né? Ela bonita também, né? Muito bonita e tal. Fisicamente é o período de transformação, mas o produto dele é o melhor produto da história de vida de cada pessoa. Né? Então, isso vai marcar a vida inteira. Mas como o cérebro, isso é um dado importante, como o cérebro forma aquela memória rapidamente nos primeiros 3 anos de vida, e isso é importante, nós vamos conversar isso hoje de tarde, né? Como ele forma aquilo com uma velocidade incrível, em 3 anos vocês têm o dobro das conexões que tem um adulto de 18, vocês sabiam? O cérebro tem o dobro das conexões com 3 anos de idade que tem um adulto de 18. Por quê? Porque ele pega tudo que é informação do mundo e forma memória. E a criança não sabe nada do mundo, né? Então ela vai aprender tudo que é estímulo, pum, forma uma memóriazinha daquela, pum, vai formar memória. E vai aumentando o número de conexões incrivelmente. A criança nasce um ET, né? Não sabe nada, não sabe o que é dor, calor. A criança se orienta pelo olhar da mãe. A criança tem emoção ela sente o que a mãe sente. Uma criança olhando para a mãe, vendo a mãe com cara de zangada, com 3 meses, 4 meses de idade, ela duplica os batimentos cardíacos, vocês sabiam disso? O coraçãozinho dela, brrr, se a mãe faz uma cara feia. Se a mãe sorri, pum, acalma na hora o coração da criança. Ela é programada para se orientar no mundo através do que ela vê no rosto da mãe. Por isso que é tão importante a atitude da mãe com a criança também. É muito importante. Isso regula, inclusive, o efeito do estímulo dos cuidados materno-infantis que vão influenciar toda a vida daquela criança. Com 9 anos, que é o início da puberdade, o cérebro começa a deletar as informações que não são muito usadas. Então começa a diminuir a memória, o número de conexões. E quando chega aos 18 anos, ele tem a metade das conexões que ele tem lá. Mas se nesse caminho ele tem um forte estímulo, por exemplo, da droga, que é muito comum na adolescência, ele forma a memória permanente da droga. 51% dos adolescentes, por exemplo, que usam maconha e acham que maconha é remédio, né, ficam dependentes químicos.
e não podem parar o resto da vida. 51% dos que usam regularmente. As outras drogas é a mesma coisa, inclusive o álcool. Então é importante que as pessoas saibam isso para ter um certo controle. A maconha, eu quero dizer para quem acha que é remédio, e é um assunto que eu estudo há muito tempo, eu sou autor da nova lei sobre drogas, eu me obriguei a estudar muito esse assunto, não era uma coisa que me preocupava. Quando eu fui secretário de saúde do Estado, não me preocupava com esse assunto, quando eu vi o dano que estava causando na sociedade. A epidemia do crack, que foi de 2006 em diante, o uso da maconha como fundo desse processo. A maconha prepara o cérebro para sentir mais prazer quando usa outra droga, então é muito comum se transferir de uma droga para outra. Mas a maconha demencia, ela causa um déficit mental com o tempo. Menino brilhante na adolescência, um gênio na adolescência. Eu tive um caso na família, uma pessoa muito próxima. O menino era uma das pessoas mais brilhantes que eu conheci na minha vida. Hoje é um adulto de 40 e poucos anos que depende da mãe para comer, para se vestir, para tudo. Tem uma síndrome muito parecida com a esquizofrenia, que é a psicose canábica, que dá, não em todos os usuários, mas dá 3 vezes mais nos usuários de maconha que dá nos outros. Não tem cura também. Com a esquizofrenia não tem cura. E vai fazendo com que aquela pessoa vai saindo da realidade. Ela vai saindo da realidade, ela vive num mundo à parte. O adolescente que usa maconha com a idade, ele tem mais atraso no estudo, ele tem menos diplomas universitários, são estudos longitudinais, feitos na Nova Zelândia. Eles acompanharam durante muito tempo as pessoas usuárias e conseguiram descobrir muita coisa sobre isso. Então, eu sei que vocês têm horário, eu não quero atrapalhar muito, mas eu quero dizer para vocês que essas funções e essa discussão que está se fazendo hoje da legalização da maconha é um perigo. É um perigo porque já é ruim como está. Se tu legalizar vai ficar muito pior. O número de dependentes químicos vai aumentar muito mais. As pessoas ficam com um tipo de deficiência mental, têm tendência a ficar com esquizofrenia, se anulam na vida. Sem falar que 83% dos usuários de crack e cocaína começam com a maconha. Então é um drama à parte aí que a gente vai ter que enfrentar. E a informação que vem pela Globo, que vem pela Folha de São Paulo, tudo é dizendo que a maconha não tem problema nenhum. Que a maconha cura 30 doenças, botaram lá. Tem um deputado que defende a liberação lá na Câmara, que é o Paulo Teixeira, do Partido dos Trabalhadores de São Paulo, que ele diz, Decali, que a maconha cura câncer e cura Alzheimer. Isso não é deputado, se ela curasse câncer, curasse Alzheimer, já era para ter ganho o prêmio Nobel. Imagina. Já deram o prêmio Nobel por muito menos. Imagina uma coisa que cura câncer. Isso é tudo para dourar a pílula. O sujeito começar a usar, está sentindo uma dor, usa, está sentindo isso, usa, e depois fica dependente. E aí ninguém tira mais. Esse é que é o problema. Então, vamos só organizar ali. Só algumas lembrancinhas para terminar. O estresse que nos angustia tanto, o estresse é aquela sensação química toda que a gente sente diante de uma dificuldade. E o estresse pode variar muito. Tem gente que tem um estresse muito alto por pouca coisa. E tem gente que tem estresse menor e tal. Mas o estresse é um padrão que levanta o cortisol. Ele aumenta vários hormônios que nos dão aquele poder de guerra, de enfrentar, de muscular, tudo é levantado pelo estresse a partir das glândulas adrenais, as glândulas que produzem as substâncias do estresse. Se ele acontecer no primeiro e no segundo ano de vida, no momento que o cérebro está se transformando e formando conexões muito rápidas, ele causa um dano definitivo. Eu chamo do estresse tóxico, que existe na primeira infância. O que acontece? Ele causa lesões nos neurônios. A criança nasceu normal, a criança não tem doença nenhuma genética, ela não tem nada, mas ela os neurônios dela começam a se lesar pelo nível alto do cortisol. E se lesando, ela desaparecem neurônios em áreas inteiras do cérebro. Some os neurônios.
some as conexões, e fica com lesão cerebral para o resto da vida, só pelo estresse tóxico. É a família não cuidando da criança, deixando a criança chorar, deixando a criança ficar com cocô, com xixi, sem se alimentar direito, não dando bola, achando que aquilo é balda. Não, é baldosa, não vamos atender. A criança, ela não sabe nada do mundo, ela sente a necessidade, e quando aquela necessidade não é atendida, ela chora, ela entra em estresse, e se esse estresse se mantém muito alto alguns meses, ela fica com lesão permanente. E uma das regiões que dá mais lesão é no cérebro pré-frontal. Muito do comportamento violento começa na primeira infância, começa por não atendimento de necessidades básicas das crianças nos primeiros anos de vida, né? Não sei se dá para aumentar ali o quadro, dar uma clicadinha ali, mas passa o seguinte aí, só para a gente dar uma repassada. A cuidadora abusiva, que não somente não brinca, não interage menos com a sua criança, também induz a um estado traumático de efeito negativo duradouro, porque ela não acalma a criança, não proporciona um consolo interativo. Os estados emocionais intensamente negativos da criança duram por um longo período de tempo e a criança fica com lesão para o resto da vida. Isso são coisas importantes, esses estudos do cérebro. Isso aqui são estudos, eu posso dar bibliografia depois para vocês, de muitos trabalhos publicados. Eu passo o seguinte: o aumento dos glicocorticoides induzido por estresse, provocado pelos maus tratos, no período pós-natal imediato, induz a morte neuronal dos centros afetivos. Ali tem o nome da publicação, da pesquisa. Criando um circuito límbico. O circuito límbico é o circuito emocional anormal, danos permanentes no direcionamento da emoção em canais adaptativos. Isso significa o seguinte: a criança que é maltratada, negligenciada no início da vida, é um adulto que vai maltratar e negligenciar também, vai ser um adulto violento, né? Tem tendência a ser. Não quer dizer que ele vai ser propositalmente, mas ele não controla o impulso. Ele vai ter uma dificuldade de controlar o impulso. Vamos passar. Pode passando. Eu quero dar uma imagem mais lá para o final. Aí, ó, isso é interessante. Isso são alterações provocadas no cérebro, pode ser produzido pelo maltrato na primeira infância. Aquelas zonas escuras ali são que não funcionam mais e nunca mais vão funcionar, né? Como também são provocadas por droga, né? Passa o seguinte. Aí é um estudo mostrando que quanto mais cedo se começa a estimular as crianças, o ser humano, melhor é o resultado. Melhor é a capacidade de trabalho, melhor é a capacidade. Uma criança bem cuidada desde o início da vida, que o cuidador interage com ela, emocionalmente interage com ela tem um sucesso enorme. Pode passar? São as crianças da Romênia. A Romênia foi um país que tinha um ditador. Eu vou terminar com isso aqui. A Romênia foi um país que tinha um ditador chamado Nicolau Ceausescu. E o Ceausescu, na cabeça dele, sem ciência nenhuma, ele entendeu que as crianças, a inteligência era inata. Então, que a Romênia precisava de muita mão de obra, muita gente, então tinha que aumentar a população da Romênia, e as crianças, o estímulo que as crianças tinham era relativo, desde que se alimentasse, desse banho e tal, estava resolvido o problema. O que aconteceu? Aquilo ali é um orfanato da Romênia. Eles jogavam as crianças na cama, sem ninguém cuidando, tinham poucos funcionários. Aí na hora de alimentar, pegava a criança no colo, enfiava a mamadeira na boca da criança, pendurava a mamadeira às vezes do lado do bercinho da criança, e a criança ficava ali sem nenhuma interação com os adultos, né? Quando terminou, ele foi morto, esse sujeito. A ditadura dele caiu e ele foi executado, né? O Ceausescu. Entraram os Médicos Sem Fronteira na Romênia, eles entraram em grandes orfanatos, em grandes creches gigantescas, quase sem funcionários. Os funcionários faziam tipo uma linha de produção, pegava a criança, enxaguava a criança, amarravam ela para ela não se mexer muito e botavam no berço. Ninguém pegava no colo, ninguém olhava nos olhos. O olhar sustentado de quem cuida da criança é importantíssimo. É importante para os adultos, vocês imaginam para uma criança. O olhar sustentado fala muito, né, da emoção, do sentimento das pessoas, né? Passa o seguinte. Esse é o cérebro de crianças danificadas da Romênia. Aquilo que vocês estão vendo aqui do lado de cá, do lado de lá é o cérebro normal.
As cores são o funcionamento, elas medem o funcionamento do cérebro. Isso é um exame chamado tomografia por emissão de pósitrons. Vocês estão vendo ali o cérebro funcionando normal, diante de um determinado estímulo. Diante do mesmo estímulo, uma criança da Romênia, olha como o cérebro dela funciona, o cérebro de cá. Ele tem regiões inteiras que não reagem. Nunca mais vão reagir. São crianças com problema de comportamento cognitivo para o resto da vida. Por maltrato, ela nasceu normal, ela não teve doença nenhuma. É o maltrato e a falta de cuidado no início da vida. Pode passar? Isso é a mesma coisa, né? Pode passar? Isso é comparando o cérebro de usuários de droga, também tem lesões definitivas. Então é isso, minha gente, eu não vou tomar mais o tempo de vocês, mas eu quero agradecer mais uma vez o convite, né? Dizer que para mim é uma alegria estar aqui. Eu acho que Veranópolis é um modelo aí, não só de administração pública, mas de vida, né? De vida longa, né, para todo mundo. Eu falei ontem com o ministro, o ministro da Saúde, ele está querendo vir aqui. A primeira viagem que ele fizer ao Rio Grande do Sul, ele vai vir em Veranópolis conhecer o centro aqui, do envelhecimento saudável. E eu quero dizer para vocês que no que eu puder, eu vou estar ajudando aqui, né, a nossa vereadora, a nossa secretária, o prefeito, nas coisas que dizem respeito ao desenvolvimento humano também. Muito obrigado, estou à disposição de vocês. Agradecemos a palestra do deputado Osmar Terra e convidamos o prefeito municipal Valdemar